No último episódio aqui do canal, a gente subiu a maior montanha do Equador. Foi um vídeo muito emotivo pra gente e pra muita gente que nos acompanha. Mas depois do desafio físico das montanhas, a gente deixou o motorhome em Quito, no Equador, e partimos de avião para uma das paisagens mais lindas que vocês vão ver por aqui. O desafio: 5 dias em um barco explorando o arquipélago de Galápagos. Para chegar em Galápagos, nós pegamos um voo de mais ou menos 2 horas saindo de Quito. Antes da gente embarcar, você precisa pegar um cartão de controle de trânsito que custa $20 e passar a sua bagagem por uma inspeção. O arquipélago de Galápagos tem um controle ambiental muito restrito e tudo isso faz parte desse processo. Localizado na costa do Equador, o arquipélago de Galápagos é conhecido por ter sido onde Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução. A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham um pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular como uma sela e o pescoço mais longo. O arquipélago é composto por 13 grandes ilhas vulcânicas, 9 ilhas menores e 107 rochas e ilhotas. A ilha mais antiga teria se formado há mais de 5 milhões de anos como resultado da atividade tectônica, e algumas ilhas mais recentes ainda estão em processo de formação. A gente vai embarcar daqui a 2 dias no barco que a gente vai se isolar aqui em Galápagos para conhecer de uma forma bem autêntica. Mas antes disso a gente vai ficar 2 noites aqui na ilha de Santa Cruz, que é a principal ilha de Galápagos. Mas o nosso hotel só é acessível por barco. Então a gente vai pegar um barquinho. Olha quem tá aqui no pier esperando a gente. Cheguei antes da Duda no quarto. Vou filmar a reação dela porque o quarto é um negócio de louco. Vamos ver ela entrar aqui. Ai, eu nem consigo esconder a felicidade. Ah, babada, hein, Alexios? Caraca, que vista, que lugar! Eu tô muito feliz de estar aqui. Vocês não têm ideia. Galápagos é tipo uma viagem de sonhos. E quando a gente tava planejando essa viagem, organizando, a gente falou, ai, será que a gente vai, será que a gente não vai? E a gente não teve lua de mel, né? E se vocês não sabem, nesse vlog vai ser aniversário do menino Alê. Nesse ano próximo. Então a gente tá comemorando praticamente nossa lua de mel, porque essa vai ser a viagem mais babadeira que eu acho que a gente vai fazer. 1 ano de casados. 1 ano de casados, que a gente faz o ano de casado. É mesmo? Em 9 de outubro. Início de outubro. E o aniversário desse menino. Então vai ser uma viagem especial, acho que vocês vão gostar também. Por mais que eu quisesse dizer pra vocês que a gente conheceu o Galápagos, hoje passou o dia na praia aproveitando, a verdade é que a gente ficou hoje o dia inteiro trabalhando, mas ficamos trabalhando em um projeto muito legal que a gente já pode compartilhar com vocês. Compartilhar nossa vida no YouTube mudou a nossa vida e a gente criou um evento pra dividir com vocês um pouquinho desse conhecimento pra quem quer explorar e viajar o mundo, ter uma vida mais livre, ter liberdade geográfica e trabalhar com o YouTube. No link aqui na descrição desse vídeo tem um link pra você se inscrever de graça nesse evento que se chama O Maior Salto do Seu Canal. Então ali do nosso hotel, você pega essas lanchinhas, elas custam $1. A gente vai dar um pulo aqui no porto, no centrinho, pra mostrar pra vocês um pouco à noite, enquanto a gente tá preparando pra embarcar no nosso olha o pelicano! cruzeiro, sei lá como é que vai chamar essa nossa experiência de 5 dias. Tá muito esperado. Olha que legal. E rola essa galera aqui. Cadê ele? Ali. Galápagos é conhecido por esse convívio dos animais com Cara, a gente tem muita coisa pra falar daqui. Com outros animais, né? Tá quase vindo no meu ombro, tubarão passando aqui embaixo, o pelicano caçando o peixe que tá passando.
Você consegue chegar muito perto dos animais, né? Claro que tem uma distância que você tem que manter, mas você consegue chegar muito perto sem eles se assustarem. Então você tem muito contato com a vida, né, que tem aqui. E tem uns animais muito específicos daqui. Tem muita coisa pra gente falar desse lugar. A gente vai mostrar. Vamos dar um rolê aqui pelo Porto à noite pra mostrar pra vocês, então. A região de Puerto Ayora é o centro da ilha de Santa Cruz. É aqui que estão os principais hotéis e restaurantes da ilha e onde a maioria dos turistas fica hospedado. Então, minha galera, a gente veio jantar aqui no restaurante do hotel pra mostrar pra vocês um restaurante fino, né, minha rainha? Mas pra vocês terem uma ideia, aqui é um restaurante muito bacana. A gente pediu um prato que é uma parrilla vegetariana e custa $17 o prato. A gente vai jantar aqui, acho que é um restaurante bem legal, a gente vai mostrar pra vocês. Esse é o lugar mais louco, com certeza, que a gente já foi na vida. A gente tá aqui jantando, aí primeiro que aparece o pelicano aqui comendo os peixes. Aí a gente olha pra baixo, os peixes estão meio inquietos, tem 4 tubarões tentando comer os peixes. Dividindo a atenção com o pelicano. Então os peixes não tem pra onde fugir, ou é o pelicano que vai comer eles por cima, ou é o tubarão que vai comer eles por baixo. Muito bizarro. Bom dia, minha galera. Só faz frio, cara de chuva. Ai, decepcionada porque... E amanhã a gente embarca pro nosso cruzeiro, nosso passeio, nosso rolê de 5 dias de barco por Galápagos. Mas com esse tempo não tá muito animado de meter o pé na água, né? Mas a gente tá doido pra ver umas tartarugas, uns tubarão, uns negócios, então vai ser muito irado de qualquer jeito. A gente vai tomar café da manhã aqui no café, vou mostrar pra vocês, porque quem não gosta de café da manhã de hotel, é porque tem alguma coisa faltando na cabeça. Ó, a gente já viu uma cestinha de pães, cafezinho preto, salada de fruta, suco que eu acho que é um suco de morango ou de amora, que tem uma cara muito boa, granola, manteiga, geleia e iogurtezinho. Isso aqui se chama bologna. É um bolinho feito de plátano verde, que é banana verde, queijo e acho que não sei mais quais ingredientes, mas é bem típico equatoriano. A gente tinha comido e gostou muito, uma delícia. Sabe essa história que em Galápagos os animais não têm medo dos humanos? Porque você consegue chegar perto de praticamente todos os bichos, né? Tem uns passarinhos aqui. Olha, tá no seu ombro. Que ficam, os caras são afogados, eles vêm em cima da mesa e tentam pegar a comida com você aqui na frente, né? Mas assim... Eu acho que vocês deviam ter um pouquinho de medo, porque a raça humana, ó, tem uns que eu vou te contar. No dia seguinte, nós embarcaremos para a nossa expedição de barco de 5 dias por Galápagos. Mas antes disso, a gente queria conhecer Las Grietas. Las Grietas é uma fenda impressionante que é alimentada por água do mar e das chuvas. O lugar fica a poucos quilômetros a pé do hotel onde a gente estava. Você precisa pagar $10 por pessoa para entrar e a presença de um guia é obrigatória. My mother used to say to me, everything happens for a reason. Muito fria, muito gelada. Só um pezinho aqui, criando coragem pra entrar. Vamos lá? Pra baixo d'água? Bora.
uma especial. fenda. No meio da natureza. Incrível. O reflexo da água, a coisa mais linda. Que experiência bacana. Comenta aí o que vocês acharam. Olha, tem uns peixes aqui dos caras. Cara, e esse é o fish market daqui. é o mercado de peixe, né, daqui da ilha, né, gatinha? Sim, muito legal. Eu tinha visto que é o lugar pra você ver os locais roubando comida dos locais. Então você vê um monte de... tem leão marinho, tem pelicano, e aí eles vêm peixe, aí vem todo mundo em cima do peixe. Eles de fato não têm nenhum medo de humanos, assim, eles ficam muito bizarro, perto. né? E aí tem lagosta, a galera comprando. Cara, muito interessante, né? Sim, muito legal. Vale muito a pena visitar aqui. Esse é o tipo de lugar que eu preciso de admitir que dá um pouquinho de dó ser vegetariano, porque a lagosta daqui, o peixe daqui deve ser maravilhoso. Eu já tirei a biquíni. A Letícia morre de vergonha quando eu faço essas coisas. Ó, vou tomar uma cerveja geladinha. E a gente pediu um hambúrguer que saiu $11, né? $11, então foi o hambúrguer que a gente pediu, vai ser o nosso almojanta aqui. Amanhã de manhã a gente parte então pra encontrar a galera pra embarcar no barco, que a gente vai passar os 5 dias. Tô muito animado, porque vai ser bem diferente pra mostrar pra vocês. Cruzeiro? Eu não gosto de falar de cruzeiro, porque quando eu lembro de cruzeiro, lembra daqueles cruzeiros com uns 300 pessoas e tal, e eu acho que é um negócio bem diferente, né? Mas vai ser muito interessante, a gente vai mostrar tudo isso pra vocês, ansiosos pra começar isso amanhã, né? Gracias. Bom dia! Gente, olha o tamanho dessa cama. Você tá um gato nessa cama, tá? Essa cama é do tamanho do motorhome, eu acho. De tão grande que ela é. Depois de passar 2 dias na ilha de Santa Cruz, hoje a gente vai embarcar na nossa expedição de barco. Mas para isso a gente precisa voltar até o aeroporto para encontrar o pessoal. Chegar no aeroporto é fácil, mas tem uma certa logística por trás. De Porto Ayora, no centro da ilha de Santa Cruz, são aproximadamente 40 minutos de carro até o ponto onde você pega uma balsa para atravessar o canal. Do outro lado do canal, um ônibus leva você até o aeroporto. Chegamos de volta no aeroporto de Galápagos. $20 de táxi, $1 na balsa, mais $5 no ônibus para voltar aqui. Não teve jeito, o nosso barco sai daqui, nossa expedição de barco, a gente tem que encontrar o grupo aqui. Já peguei as nossas mochilas do busão e agora tem que encontrar a Duda que foi atrás do barco. Gente, chegamos aqui no aeroporto, prontos para embarcar, só que nosso nome não tá na lista. Ele falou que vai fazer umas ligações, cagaço. Hola André, urge, por favor. Embarcamos, minha gente. Aqui começa a nossa aventura num barco. Eu acho que 5 dias. 5 dias, eu acho que no fim disso tudo a gente vai querer trocar o motorhome pelo barco, que sempre foi um palpite meu, mas vamos ver, né? A gente embarcou, então a primeira coisa, a gente foi recebido com um champanhe para fazer um brinde. São poucas pessoas até no barco, não tá tanta gente. Uma equipe de 12 pessoas para atender a galera. E ele deu um briefing mais ou menos das coisas gerais que a gente precisa saber sobre o barco. Tem uma jacuzzi aqui fora, é muito legal o espaço interno. A gente vai fazer um tour com vocês, com tudo que tem aqui dentro para mostrar. Mas antes a gente vai almoçar. E umas coisas legais, aqui tem um bebedouro, então toda a água, pelo que eu entendi, é produzida aqui no barco. A água aqui é duplamente filtrada, então é mais confiável, mas você também pode beber água lá dentro da cabine. Os quartos têm banheiro privativo, depois a gente vai mostrar pra vocês. O que mais interessante que tem? A internet custa $100 por uma semana. $80, eu acho. 4 dias. Por 4 dias, mas ele falou que não funciona muito bem, ele foi bem sincero, falou que é mais uma internet pra mensagem. Então, para não contar com isso, então a gente vai ficar desconectado esses dias. São várias atividades programadas, então tem a hora de acordar, tem a hora do almoço, tem a hora de dormir, tudo é cronometrado e a gente vai mostrando isso pra vocês. Espero que a gente não fique enjoado com esse movimento. Já teve uma pessoa que no começo ele sentou, já teve que sair porque tava passando mal, né? Então, ó, primeira coisa, a gente vai mostrar todas as refeições, tudo, e a gente já vai ser recebido com o almoço, a gente vai mostrar o almoço pra vocês como funciona, e depois a gente vai fazer um tour pra mostrar como que é esse barco, então que a gente vai passar 5 dias aqui isolados em Galápagos. Empty
bottles, messy bed. Clothes are hanging off the shelf. Memories scattered in my head. As refeições do barco são muito bem servidas. Você tem uma salada, entradinhas e uma variedade de pratos principais. E é bom mesmo, porque a gente vai passar 5 dias comendo isso. Haven't left here in days. Been a mess since you left. I've been keeping all your... Ó, rola uma sobremesinha. Strudel. Back in again. But it's been a while. Começando pelo tour do nosso quarto. Na verdade, tem quarto nos 3 andares do barco. Esse é o andar de baixo, que é onde está o nosso quarto. Tem o andar do meio, que a gente vai mostrar pra vocês. E tem o andar de cima, que também tem quarto. Então, ó, aqui tem uma entradinha. Bem espaçoso até. Aqui tem uma cama bem grande, olha que delícia. Confortável também. Confortável. 2 janelas que não dá pra ver muito bem a vista lá fora, o que me preocupa um pouco se a gente for ficar enjoado, mas eu acho que a gente não vai ficar. Aí vem com uma garrafinha pra você encher lá fora, porque como eu falei com vocês, tem um filtro que dá pra você encher e tomar água ali de fora. E uma bolsinha. Aqui tem um cofre, um lugar pra guardar as coisas, aqui uma estante pra guardar as coisas. Aqui tem tipo um sofá que dá pra deixar as mochilas também e as malas. Aqui tem os coletes salva-vida, caso a gente tenha alguma emergência, tenha que sair do barco. Peraí, deixa eu só mostrar um negócio. Então, aqui tem um telefone que você consegue falar com os outros quartos e com o capitão e tal. Tomadas USB para você carregar as coisas. Então, cara, o quarto é bem confortável. Né? Espelho, iluminação ótima. E aqui tem o banheiro, ó. Que também foi uma surpresa, achei que fosse ser melhor. Achei que fosse ser pior. Ó, aqui tem um chuveiro super espaçoso. Aí tem o sabonete, o condicionador e o shampoo. Água, até onde eu sei, água quente e fria. Aqui tem um vaso sanitário, toalhas, secador de cabelo. E a água que tem nas torneiras, que ele falou que a água que dá pra beber não tem problema, mas que ele recomenda que a gente tome água lá. Mas ele recomenda que a gente tome água lá de cima do filtro, que ela é mais filtrada, mas essa água é completamente segura, né? Então esse é o nosso quarto. A gente vai mostrar o resto do navio pra vocês. Estamos aqui no pôr do sol, maravilhoso pra mostrar pra vocês o segundo andar, eu acho, do nosso barco. Aqui nessa parte tem as roupas de banho, então tem várias roupas de neoprene pra gente fazer os snorkels. E aqui tem umas cadeirinhas, ó, pra galera sentar, curtir o pôr do sol. Aqui tem alguns quartos também, a gente vai caminhar por esse corredor, ó. O barco possui 2 botes a motor que são içados da proa. É nesses botes que a galera parte para os passeios de mergulho e em terra também. Terceiro andar do nosso tour. Aqui tem um deck pra galera curtir, vários lugares pra sentar, uns sofás grandes. E eu acho que aqui tem uma área de churrasco. O nome do barco que vai levar a gente por essa expedição de 5 dias por Galápagos é Coral 1. Esse barco tem 131 pés, 18 quartos e comporta até 36 passageiros. Tanto os quartos como o restaurante e as áreas comuns são muito espaçosos e confortáveis. A gente vai continuar o tour, vocês vão ver que eu já tô bem à vontade aqui, de roupa de banho, curtindo a vibe. E agora a gente vai mostrar pra vocês a cabine. A gente ouviu falar que essa é a parte do barco que tem a melhor vista de todos os quartos que tem aqui. Essa daqui é a melhor. Vamos ver. Olá, que tal? Podemos? Permiso. Olá. Bienvenidos, ¿alguna vez han venido al puente? ¿Puente se llama aquí? No. Todo barco tiene un puente, que es llamado donde está aquí el comando y todo. Bueno, este es un barco en el cual en todo barco debe de tener 2 instrumentos repetidos para en el caso de que falle uno, el otro funcione. Entonces lo que está de aquí para allá, a bordo todo lo que es izquierda es babor y todo lo que es derecha es estribor. Así se caracteriza en un barco, ¿no? Entonces todo lo que está en babor hay lo mismo lo que hay en estribor, para que en el caso de que un instrumento de los de acá nos falle,
Acá tenemos otro para respaldo. E ele estava falando que tem um sensor de movimento, que é o sensor do homem morto. Sempre que alguém está de guarda ali, que não seja o capitão, fica programado para a cada 12 minutos o cara tem que apertar um botão. Se ele não apertar o botão, vem um alarme, e tem um sensor de movimento também, que se ele não se mexe por 12 minutos, vem um alarme também, porque provavelmente o cara está dormindo, então o alarme toca, que é pro cara acordar e não deixar o barco à deriva, né? Muito maneiro, né? Se vocês estavam achando que viajar de van era complicado, complexo, imagina só dirigir um barco desse tamanho por aqui. Ó, ganhamos um mimo do capitão pra gente lembrar do passeio. E ele tava explicando também sobre a questão da energia e da água do barco. A energia vem de gerador, então eles têm 2 geradores que funcionam com combustível e também tem bateria. Se falhar algum dos geradores, eles não deixam os 2 geradores acesos, né? Um e outro, mas se por um acaso os 2 falharem, eles também têm baterias que funcionam por 8 horas para abastecer. E aí a água, eles têm um processo, né? Eles captam água do mar e essa água do mar passa por um processo de dessalinização e aí a gente consegue tomar banho, etc. E inclusive tem água do bebedouro ali que passa por um duplo processo de filtração que a gente consegue ingerir. E a água que a gente consome, né, enfim, água usada, eles fazem um tratamento também e fazem um despejo no mar e aí tem uma distância mínima que eles têm que manter da costa para fazer o despejo dessa água. No próximo episódio vocês vão viver 5 dias nesse barco com a gente em um dos lugares mais incríveis que a gente já viu na vida. Vai ter mergulho com tartaruga, iguana marinha, leão marinho, arraia e algumas outras surpresas. Ah, e não se esquece de se inscrever no evento gratuito O Maior Assalto do seu canal. O link tá aqui na descrição.